Tati e Elas com Tatiele Melo. Oi, gente, seja bem-vinda a mais um programa. É uma alegria ter você aqui, mais uma vez, para a gente poder conversar sobre coisas concernentes à vida cristã, que nos ajuda a gente crescer na graça, no conhecimento e viver uma vida, gente, de modo a agradar ao nosso Senhor. O nosso bate-papo de hoje está muito especial porque nós vamos falar sobre hábitos e saúde mental. Quem vai nos conduzir, gente, nesse bate-papo edificante, tirar as nossas dúvidas, é o médico psiquiatra Marcionilo Gomes Laranjeiras. Gente, fique conosco, pegue o seu café, divulgue esse programa, convide muitas pessoas para participar. Dr. Marcionilo, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. É uma alegria a gente receber você aqui, viu, para falar desse tema. E para a gente começar, define aí para a gente, explica para nós o que é saúde mental. Então, a saúde mental, essa expressão, ainda é pouco compreendida, né? A gente costuma associar as questões de saúde mental como se fosse fora do nosso corpo, como se fosse uma coisa que não tivesse... fosse uma coisa relacionada ao espírito de forma, né, imaterial. Uhum. Mas a gente sabe que as doenças mentais, todas elas, o que tem em comum é uma alteração do funcionamento cerebral. Entretanto, essa alteração do funcionamento cerebral, ela é causada por uma mistura de genética, uhum, e eventos importantes durante a sua vida. Uhum. E uma outra coisa que tem a ver com o que a gente está, um outro fator que influencia também na nossa saúde mental são os hábitos. Os hábitos. Dependendo do que você faz, né? A gente pensa, quem é que sofre de saúde, de problemas mentais, de problemas de agravos à saúde mental? Quem passou por abuso, ou um trabalho muito complicado, uma situação, uma doença, um assalto. Não. Uhum. Se você também mantém hábitos insalubres, uhum, um dos impactos dos hábitos é sobre o próprio cérebro, não só o corpo de forma geral, mas sobre o cérebro, e a chance de você ter doenças, né, transtornos mentais é grande nessas circunstâncias. Sim. E, doutor, o que são esses hábitos insalubres que você falou? Dá um exemplo pra gente. O sedentarismo é um dos principais, né? Uhum. Alimentação inadequada, uhum, né? O sono, uhum, insônia e maus hábitos de sono, basicamente uso de eletrônicos, uhum, a gente tem, esses são considerados os hábitos clássicos, né? Tá. Mas, por exemplo, a gente pode considerar um hábito também um hábito de socialização. Se você tem um padrão de socialização mais ansioso, uhum, um padrão de dificuldade interpessoal, isso também a gente pode considerar um hábito. Só que esse hábito ele é esboçado, ele é construído nas relações. Ok. Entendeu? Sim. E o sono, né? O senhor falou do sono, a importância do sono. Sim. E aí a gente fica pensando, para ter um sono de qualidade é só a quantidade de horas? Que a gente conhece muito isso, né? Preciso dormir 7 horas, 8 horas. É só isso que define a qualidade de um sono? Não. O sono, ele tem a quantidade adequada e tem a qualidade, né? Uhum. Então, você precisa dormir durante a noite, né? Muito pouco. Tem muita gente que tem insônia, que acha que tem um estilo de vida que... porque eu sou uma pessoa mais noturna. Uhum. Na maioria das vezes é insônia. Você tá insônia. E não é que você... Desde muito cedo, porque existem alterações de sono. Uma boa parte das alterações de sono começam ainda na infância, adolescência, uhum, e se estende. E você acha que aquilo é um estilo. Muito pouca gente, de fato, é noturna, como a gente acha, né? E, então, eu preciso dormir à noite. Você precisa ter
todo um ambiente adequado, né? Você precisa ter hábitos de sono adequados, a alimentação muito pesada próximo do sono, a bebida alcoólica próximo do sono, excesso de estímulo com eletrônicos, isso também pode interferir no seu sono. Então, a gente tem uma gama de fatores. O próprio exercício físico pode melhorar o seu sono. Né? Então, a gente tem as preocupações do dia. Você pode guardar... Às vezes, você pode ter 8 horas de sono, mas ser um sono que não tem qualidade. Você acorda de manhã e você acorda com uma sensação de insuficiência, né? De sono, não consigo dormir, não consigo fazer as coisas. Isso tem um impacto sobre o seu dia. E se essa baixa de qualidade de sono persiste durante muito tempo, você está sujeito a doenças tanto físicas quanto mentais. Né? Sim. Você tem... As pessoas que têm má qualidade de sono, elas estão sujeitas a ganhar peso, a diabetes, doenças cardiovasculares de forma geral, infarto, AVCs. Elas têm mais depressão, mais ansiedade. Tudo isso pelo sono. Olha. Secundário ao sono. O sono é um dos grandes desencadeadores de doenças mentais. Uau, que legal. O senhor falou sobre a genética, né? Sim. E qual é o papel dela na doença mental? Quem tem uma predisposição é uma sentença ou pode não desencadear? Nesse caso da doença mental, né, dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, a genética ela é variável, depende muito do transtorno. Por exemplo, a ansiedade e a depressão têm uma herdabilidade menor. Tá. Está mais relacionada a fatores externos, a estresse, a violência, a episódios de separações, luto e tal. Está mais relacionada a eventos. O cérebro sofre por causa de situações. Tá? Outras condições, como esquizofrenia, o transtorno bipolar, alcoolismo, já existe uma herdabilidade maior. Você tem uma quantidade, um pool de genes, nunca é um gene só. Ninguém vai encontrar, por exemplo, eu descobri, você nunca vai encontrar, possivelmente você não vai encontrar essa notícia. Descobriram o gene do alcoolismo ou o gene da depressão, porque ele é uma quantidade, você precisa de um pool de genes para desencadear aquela condição. Mas essa mesma quantidade de genes pode ser distribuída na família. Você pode ser relativamente transmitido para os outros familiares, entendeu? E você tem aí, a partir daí, uma vulnerabilidade. Entendeu? Se você tem casos, por exemplo, de transtorno bipolar na família, de alcoolismo na família, tem alguns fobias, pânico. Se você tem alguns casos na família, você precisa ficar atento, porque você tem uma predisposição. Não quer dizer que você vai desenvolver aquela manifestação psíquica, né? Aquela doença. Legal. O doutor, tem uma pergunta aqui que a gente abriu a caixinha e eu vou fazer para você de uma telespectadora. Sim. Ela fala o seguinte, que ela tem depressão, transtorno de ansiedade, já trata há mais de 10 anos, porém ela percebe que o gatilho é o trabalho, né? Ela tem uma chefe muito grosseira, um trabalho extenuante. É possível se curar dentro desse ambiente? É uma bela pergunta. Então, você tem depressão, é uma pessoa que tem uma depressão há 10 anos. Você imagina, será que ela está nesse trabalho há 10 anos? São perguntas que a gente faz. Sim. Será que esse quadro também não foi desencadeado há algum tempo por outras variáveis? Mas o fato é que o ambiente atual de trabalho é um ambiente que, para ela, pelo jeito, é insalubre, né? Um ambiente de estresse, de muita demanda e tal. Assédio, né? Que são ambientes que são relacionados, né? A desencadear quadros de saúde mental ou desencadear crise, essas coisas. Então, eu acho que enquanto ela... existe uma questão dos gatilhos, né? Você lida com gatilhos. O cérebro, ele é um órgão que ele trabalha, ele é um órgão de memória, de forma geral, memória de sobrevivência. Então, você tem uma memória
com gatilhos pessoais, de pessoas que você conviveu na sua vida, de lugares que você andou, de momentos difíceis na sua vida que ficam guardados. Eles ficam guardados e você, quando você entra em contato com situações atuais, que são parecidas com aquela, com esses gatilhos atuais parecidas com aquelas, então você reage em cima de uma memória, daquela memória anterior. Então, ela precisa avaliar todo esse ambiente. Então, ela precisa ver as pessoas com que ela está convivendo. Ela precisa ver o ambiente. Às vezes ela não tem, por exemplo, ela não é... O próprio trabalho dela não é adequado, ela não está no lugar certo, ela não está colocando as potencialidades, né, no trabalho. Às vezes ela tem jeito para outras coisas, ou a empresa tem uma cultura que é complicada, que costuma ter uma cultura insalubre, né, para todos, para a saúde física e mental. Então ela precisa fazer uma avaliação disso. Normalmente a gente faz isso em terapia, você faz um diagnóstico tanto da doença, mas também dos gatilhos e de como você está enfrentando essas situações. O diagnóstico em saúde mental. Então, a partir disso, você vai tentar modificar esses fatores, né? Se possível, se você puder, se você acha que é o trabalho que está te causando esse problema, você tenta mudar de setor, ficar longe daquele chefe, mudar de área, se você puder, né? Porque às vezes o trabalho a gente precisa trabalhar e é aquilo ali e a gente precisa ter desenvolver mecanismos de lidar com esse estresse do dia a dia. Agora, se é curável, depende muito do tratamento que você vai fazer. Por exemplo, os quadros mais leves a moderados precisam, necessariamente, você não precisa de medicamento de cara. Você pode fazer terapia, você pode lidar e ver isso, ajudar a lidar com esses gatilhos, os seus padrões também de comportamento, como é que você lida com essas coisas, e você pode trabalhar de uma forma que você mude, né, a sua forma de agir para lidar com aquelas circunstâncias. Agora, quando não tem muito o que fazer, não posso sair do trabalho, então você precisa se fortalecer. Aí entram os hábitos. Tá. O que é? Oração. Comer melhor. Tentar dormir melhor. Atividade física, né? Atividade física. Tentar não levar os problemas do trabalho para casa e os de casa para o trabalho, né, que são... Né? Então, se você conseguir lidar com o gatilho de forma adequada durante algum tempo, a gente chama isso... Por exemplo, todo paciente que chega em fase aguda, vamos dizer, em pânico, depressão, ansiedade, você precisa avaliar, você faz aquele primeiro tratamento da fase aguda para o paciente adquirir um controle sobre os sintomas, e depois ele entra em fase de continuação. Essa continuação serve para você, justamente para você lidar com esses desencadeantes, esses gatilhos, entendeu? Então você precisa lidar ali. Se você consegue lidar bem durante algum tempo com aquela situação, e se você não aprende a enfrentar, melhora a sua qualidade de vida, melhora o seu sentido de vida, é possível que você tenha alta. Mas alta é um terço a metade dos pacientes. Entendeu? Vou fazer mais uma aqui para nossas telespectadoras. Não tenho depressão, não tenho ansiedade, mas quando tenho uma situação de confronto, não durmo à noite, fico ruminando, não consigo lidar com aquilo me causa angústia, e por mais que eu esteja correta, aquilo volta em forma de culpa. Isso é um transtorno mental? Primeiro, essa coisa, não tem depressão, não tem ansiedade, precisa ver se ela já foi avaliada de fato. Né? Mas isso pode, se é muito situacional, pode ser que você não tenha uma doença mental, mas pode ser que você tenha um estilo de enfrentamento de situações que são complicadas, né? Se você tem um gatilho, uma coisa, aquela situação mal resolvida, aquilo fica em forma de preocupação, de pensamentos, de cunho, né,
pessimista em relação a você, a sua conduta em relação às pessoas, e aquilo... E você precisa aprender a lidar com isso. Se você não tem, de fato, depressão e ansiedade, fatalmente, se você fizer terapia e conseguir mudar você entender, se conhecer esses gatilhos e a sua forma de interagir com esses problemas, você consegue, com terapia, lidar bem. Você consegue um autocontrole adequado. O prognóstico é bom. Legal. E, doutor, e os nossos jovens, nossas crianças, como é que está o quadro deles com relação à saúde mental? Então, esse é um tópico muito importante, assim, nos últimos 2, 3 anos, tem começado a aparecer na literatura científica, né, médica, aquelas coisas que a gente já suspeitava, que as crianças estão com problemas relacionados à rede social. A gente sempre falou isso, né? Faz muito tempo. A gente vê crianças excessivamente focadas. O problema é que existe um lobby aí por aí em relação a mídias sociais, que as crianças elas são melhores, de que essa última geração são crianças mais inteligentes, são pessoas melhores, mais conscientes e tal. Mas o que a gente vê é que esses estudos mostraram que, de fato, a coisa é mais complicada. Saiu uma compilação de vários estudos mostrando que essa geração atual, pela primeira vez, ela tem um nível de inteligência, de QI, abaixo das gerações anteriores, dos pais. Isso nunca tinha acontecido. Todos os estudos, até os anos 2000, mostraram a ascendência do teste de QI em todas as gerações. Quer dizer, sempre os filhos superaram os pais em termos de QI, e não essa geração nova agora. Então, se atribui diretamente ao uso de mídias sociais, né? Essa questão da internet, o aparecimento do celular, né? Sim. E essa liberação que os pais fazem muito cedo. Tá. Né? Então, a gente tem criança de 6 anos com celular. Às vezes você tem uma criança quem nunca viu? Você está num restaurante com várias famílias e uma família do lado, assim, com a criança que está quieta. Para ela ficar quieta, você dá um tablet ou um celular para ela ficar olhando e mexendo ali. Né? Entendeu? E o que o senhor recomenda? Qual que é, assim, a idade, melhor idade para se dar Então, já tem recomendações. Por exemplo, há uns 6 meses saiu uma publicação de o que seria o ministro da Saúde dos Estados Unidos. Aqui no Brasil seria o ministro da Saúde. Ele recomendando que a conduta em relação a redes sociais, a mídias sociais, seja igual tem os controles semelhantes ao tabaco e ao álcool. Nossa. Para essa população mais jovem. Quer dizer, só vão liberar a partir de certa idade. A ideia é que a internet se libere internet, de forma geral, acima dos 12 anos, né? Que a internet tem o outro lado, você consegue né, lidar, você consegue aprender na internet e tal, e tal. Mas mídias sociais só a partir dos 16. Entendeu? É interessante isso que você está dizendo, porque a gente precisa repensar, né? Porque as escolas também têm colocado cada vez mais cedo... Sim. Essa questão de tablet para as crianças, muito cedo, né? Sim, doutor? Sim. É isso. Quem acompanhou a indústria do tabaco, lembra que... imagino, nem eu lembro, acho que muito menos você. Mas a indústria do tabaco, o tabaco era visto lá pelos anos 50, 60 como uma coisa salubre, era um hábito que melhorava a vida das pessoas, a saúde das pessoas, né? Melhora a sua autoestima, você se parecia com... Tinha propaganda de mulheres grávidas fumando, eu vi. Exatamente, você via os atores fumando, né, no mundo inteiro, então era uma coisa que... E aí o tempo foi passando, aí as evidências científicas sobre o mal... Os males do cigarro foram aparecendo aos poucos. E a gente já começou a notar, como as coisas estão mais rápidas agora, graças a Deus, também por esse lado, as coisas estão mais rápidas no bom sentido, a gente está começando a ver o quanto que, em termos de números, o quanto que isso está problemático. Desde os anos... Do começo dos anos 2000 para cá, que começou-se a... Instagram, né? Redes sociais, Instagram...
a gente começou a ver celular, né, na mão das pessoas, a saúde mental, principalmente dos jovens, foi se deteriorando. Entendeu? A quantidade de jovens que atentam contra a própria vida ou atentam contra o próprio corpo é imensa. O aumento é exponencial. Doutor, uma das coisas que a gente percebe, né, que com a chegada dos smartphones, né, esse acesso todo, a sociabilização ficou muito prejudicada, né? Sim. E isso é um fator importante para a saúde mental? A gente precisa priorizar? Demais. Esse face-to-face, né? Essa conversa, né? Sem a intermediação do celular, né? Isso foi um dado de observação de uns colegas meus, neurologistas, que pegam as crianças desde muito cedo. A gente viu uma quantidade muito grande, pós-pandemia, de crianças que chegavam nos consultórios com o diagnóstico, com a suspeita de autismo, pós-pandemia, nos primeiros anos. Mas era pura falta de estímulo, falta de pé no chão, encontrar com outras crianças, sair, entendeu? E você vê... E eles, assim, uma boa parte deles, assim, socializa, tira a tela, tira o celular, vai fazer outras coisas. Crianças pequenas, de 7, 8 anos de idade. E eles voltavam depois de 3 meses para o consultório sem sintomas de autismo, né? Esse tal autismo adquirido, né? Sim. Pelos hábitos. Assim, eu acho que é uma pergunta que o senhor deve ouvir bastante, né? Mas eu vou repetir porque é uma curiosidade minha, né? Sim. A gente teve realmente um aumento ou a gente tem pessoas mais informadas hoje sobre a saúde mental, procurando mais ajuda, ou as duas coisas? Uma questão... Isso depende muito de como se pesquisa, né? O fenômeno de saúde mental. Sim. Os melhores estudos são aqueles que fazem inquérito na população. Não é uma ligação telefônica, não é uma... Eu vou ligar para as pessoas para saber. Apareceram muitos estudos na época da pandemia de ligações telefônicas para as pessoas para saber como é que você está em termos de... Você está ansioso, você está deprimido e tal. Os bons estudos, eles fazem avaliações nas pessoas. Eles ligam para as pessoas, eles vão lá e entrevistam as pessoas nas suas próprias casas. Não esperam que elas procurem ajuda ou viés. Porque existe uma diferença entre... Né, uma diferença social na procura de ajuda, né? Por exemplo, as pessoas de baixo nível socioeconômico, elas procuram menos ajuda e as pessoas que têm mais dinheiro, elas procuram demais. A gente vê que as pessoas são... Né, os dois lados, né? Falta de acesso e o outro um acesso excessivo eles procuram psiquiatra, então sempre tomam um monte de remédio, e tem muita gente que precisa na população que não tem acesso, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, de fato, existe um aumento de casos de saúde mental de forma geral, na população geral. Agora, uns têm mais acesso que outros, entendeu? Depende muito da classe social, né? Da sua classe, de quanto que você tem acesso a um tratamento adequado. Sim. Agora vamos na prevenção, então, né? Nos hábitos aí que a gente falou. Uma das reclamações que o pessoal diz assim, doutor, que eu estou deprimido e não tenho ânimo para nada. Como vou fazer atividade física? E aí, como é que a gente responde? Isso é agora. Assim, fazer atividade física não é uma coisa natural. Tá? O nosso cérebro, né, que é o nosso cérebro que veio dos nossos ancestrais, eles não faziam atividade física, exercício físico, eles saíam para comer. Eles se movimentavam para cortar lenha, por uma questão de sobrevivência, entendeu? Para plantar, para se defender. Então, o uso do corpo era um uso básico, era um uso de necessidade. Então, quando necessário, o nosso cérebro, as memórias cerebrais e de uso do cérebro é para
guardar energia. Até porque o acesso à alimentação, ao alimento, foi de forma mais, né, intensa de alimentos dos últimos 100 anos. O ser humano, ele sempre passou necessidade, ele sempre morreu cedo, ele sempre teve fome, até guerras, assaltos. Uma mulher de 20 anos já tinha, né, antes 500 anos para trás, de 20 anos ela já tinha engravidado 10 vezes, tinha 3 filhos e os outros morreram de parto, entendeu? Morriam. A expectativa de vida para a maioria da população era de 40 e poucos anos. Se velia. Então, a gente tem um cérebro feito para guardar energia e para comer quando tem, porque a gente vai... É assim que o nosso cérebro funciona. Eu preciso comer porque eu posso passar... Pode vir uma fome aí nos próximos meses, então eu preciso guardar energia. Então, a gente tem que lutar contra esse cérebro milenar. Entendeu? Então, não é fácil fazer atividade física. Se você, além disso, ainda está deprimido... Isso eu estou falando de forma geral. Para mim, para você. Eu faço exercício 5 vezes por semana, pelo menos. Mas todos os dias eu olho para nossa, é melhor ficar na cama e tal. Mas quando eu vou, que eu começo... E olha que eu já... Na minha vida inteira eu fiz atividade física. Quer dizer, se fosse natural, eu teria muito prazer em levantar de manhã para fazer. Mas não é. A gente tem que... É um desafio. A gente tem que encarar isso como desafio, né? E às vezes a própria depressão e ansiedade que alguém pode ter pode estar relacionado com a inatividade. Sim. Os maus hábitos, né? A falta de... O isolamento, entendeu? Então, o exercício é necessário, é uma medicação também. Para casos leves a moderados, o exercício físico pode muito bem ser tão bom quanto os estudos mostram, tão bom quanto a medicação. Sim. Doutor, vou fazer uma pergunta que talvez não faça muito sentido e você tem liberdade de dizer. Claro. Nós vemos que o índice de obesidade, né, tem aumentado, né? A gente tem... Brasil, assim, né, tem entrado muito nessa questão dos fast foods, essas comidas prontas, né? Isso também tem uma relação com a saúde mental? Sim, completamente. Existe uma relação direta, né? De peso e estresse, né? Uma pessoa que tem uma vida, que passou por uma vida inteira de estresse, separação conjugal, separação de pais, uma pessoa que passou por abuso crônico, uma pessoa que teve dificuldades escolares e tal, essa pessoa tem uma chance grande de ter um sobrepeso ou obesidade, que já começa na adolescência e tal. Tá? Então, existe uma correlação entre esses fatores externos, a saúde mental e a saúde física. Uma pessoa que tem... um pouco do que a gente falou antes, né? Quer dizer, o nosso cérebro, ele funciona... Ele é obesogênico, vamos colocar assim. Ele faz de tudo para que você não faça atividade física, para que você coma. Isso é normal. Muito pouca gente não tem esse padrão. Isso é engraçado como a gente tem prazer naquilo que é gorduroso, né? Naquilo que é... Porque é sobrevivência, né? A gente aprendeu que comer o doce, né? Os alimentos muito calóricos, e isso são alimentos que têm um apelo de sabor, de cheiro, né? Que é muito atrativo para o nosso cérebro. Entendeu? Então, é comum alguém que desenvolve um problema de saúde mental, uma depressão, uma ansiedade, muito cedo, desenvolver sobrepeso associado, porque ela fica mais isolada, mais inativa, entendeu? Ela não consegue ter bons hábitos de forma geral, ela bebe mais, que o álcool também é muito calórico, né? Sim. As próprias medicações, algumas medicações, principalmente as antigas, principalmente as medicações antigas, elas tinham um componente de aumentar o peso também, aumentar o apetite. Atualmente não, as atuais são bem mais
tranquilas quanto isso. E como construir novos bons hábitos? Essa é a pergunta de $1 milhão, no mínimo. Que isso é a grande coisa, né? De você... bons hábitos, a gente pode estudar, por exemplo, quem é que tem bons hábitos na população atualmente? Por incrível que pareça, as pessoas que têm de um grupo específico, por exemplo, os religiosos, as pessoas que vivem uma vida com sentido, por exemplo, a religião, que tem uma família adequada, que tem melhor escolaridade, que tem uma religião, essas pessoas têm melhores hábitos. Entendeu? A gente ainda não sabe se a família que levou aos hábitos ou os hábitos que levaram, entendeu? Mas o fato é que a religião, né? A gente é cristão, a gente sabe disso, o quanto que isso é agradável, né? A gente ter uma família, né, adequada, o quanto que é bom ter uma igreja, que ter irmãos da fé, que a gente fazer um grupo de, né, participar de uma célula, de um grupo de pastoreio, o quanto que é bom ir aos domingos, ter né, reservar os domingos. Tudo isso a gente sabe que está na Bíblia. A Bíblia mostra que os hábitos, né, esses hábitos são muito importantes. Hábitos alimentares, a Bíblia está lá, hábitos alimentares, o jejum, a parcimônia contra os prazeres, né, contra os pecados, isso já te protege. Fala até da glutonaria, né? Exato, são todos eles, né? São todos eles, né? Você ser moderado quanto à rede social, o que é isso? A gente precisa de... Não olha tanto para os outros, não olha para si, olha para a sua família, não precisa tanta ganância, comprar tanto, você não precisa, né? Você não precisa ir comer tanto, você não precisa beber tanto, né? Vai na igreja que é o que Paulo fala, né, doutor? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Apesar dos obstáculos. Sim. Apesar das provações, apesar de tudo isso, né? Sim. E o contentamento, ele realmente faz diferença na saúde mental? Muito, completamente. O contentamento, a base dele é a esperança, né? Sim. Que é você ter uma percepção, a esperança que Deus está, né, no controle de tudo, né? Das situações, que a gente é assim, que a gente não é, a gente é falho, que a gente tem um monte de defeito, a gente é ansioso, a gente é deprimido, a gente é sem esperanças, a gente é assim, a gente é invejoso. Murmurador. Isso, né? Todas essas coisas. E você ter por exemplo, um cristão, ele sabe, ele sabe que, né, a melhor coisa é você fazer terapia com um cristão, porque um cristão, ele vem com a metade do caminho dado, né? É só você dizer, olha, não é assim, a gente não é assim, então vamos lidar com isso e vamos, né, orar para Deus nos guiar, para Deus nos ajudar durante a nossa vida, e as coisas acontecem, né? E tudo acontece para o nosso bem, né? Sim. Tudo... E, doutor, você falou do estresse. Sim. Como que a gente lida ou identifica quando esse estresse está fora da normalidade, né? A gente tem sintomas, o estresse tem sintomas mentais e físicos. Tá. Sintomas mentais é um foco excessivo no objeto, na situação estressante, né? Então, eu tive problemas com minha esposa, com meu marido, com o chefe, ou o dinheiro não vai dar até o final do mês, ou alguma doença, e eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça, né? Isso induz um fator externo, um evento, e aquilo me deixa com os meus pensamentos, as minhas emoções ficam ligadas àquilo ali. E a gente induz um estado permanente de tensão, frequência cardíaca aumentada, a dificuldade de respirar, uma certa inquietação, e esses pensamentos voltados àquilo. Quando esse estresse, quando isso é controlado, quando isso desaparece, esse fator externo desaparece, a gente conseguiu lidar com problema interpessoal, com dinheiro e tal, aquilo
o estresse melhora. Mas ele pode ser internamente mantido, entendeu? Tá. Na situação. E quando é necessário procurar ajuda? Então, quando existe a gente chama isso de uma desproporção. Por exemplo, você tem os estresses, os fatores estressantes, uma doença, um conflito no trabalho, um conflito conjugal, problemas com uma preocupação, uma doença com os filhos, uma coisa. Aquele evento aconteceu, mesmo um evento traumático também, um assalto mais violento, um sequestro e tal. Aquela situação já se resolveu e você continua ligado psicologicamente àquela situação. Tá. O grande problema é que quando a gente tem um estresse assim, o mundo não para, né? Então você tem um estresse aqui, aí você tem um estresse na segunda, outro na quarta, outra coisa aconteceu na sexta, e aí você nem melhorou aqui, vem outro. Então a gente tem um estilo de vida, a gente tem uma vida hoje muito atribulada, né? E é comum a gente ficar pulando de estresse em estresse, a gente fica nesse estado e isso predispõe à doença mental, né? A depressão e a ansiedade principalmente. Sim. E doutor, tem como a gente lida com esses pensamentos que ficam ruminando na cabeça da gente? Então, a gente pode, né? As pessoas me procuram, elas podem ser cristãs ou não, né? Você tem rede social? Contato? Tem. A gente vai colocar aqui para vocês, tá, gente? O contato dele, para vocês poderem acompanhar. Tá bom. Então, a gente tem... a gente tem... Qual foi a pergunta mesmo? Como lidar com esses pensamentos? Como lidar com isso? Então, tem a forma cristã e a forma não cristã, né? O não cristão, ele não tem esse suporte. Imagina que você não é cristão, tudo depende de você, do que você vai fazer. Você não tem... A vida é um caos, não tem sentido nenhum. Sim. E você vive a vida desse jeito, assim. As coisas são... Agora, elas são de um jeito, daqui a pouco elas são de outro. E como é que a gente vive? Esse contexto e essa situação, você viver nesse mundo assim, te deixa com a necessidade de controle. Sim. É muito difícil. Para essas pessoas, a gente recomenda algumas técnicas de relaxamento, mindfulness, né? Meditação de forma geral, porque existe esses exercícios levam você a ter um certo distanciamento. As coisas vão acontecendo aqui, no mundo, e você olha para eles de forma um pouco distanciada, e isso diminui um pouco esse estresse, né, que é induzido pelos próprios pensamentos em relação às coisas. Agora, para o cristão, como é que o cristão ele lida com isso? Primeiro que o cristão, ele sabe que a gente é defeituoso, a gente é pecador, a gente é complicado. Existe um ser que pode tudo. Né? Então, a gente fica mais tranquilo. Porque, nossa, eu sou assim, então isso faz parte do ser humano, faz parte. A gente é assim mesmo. A gente é complicado, a gente é invejoso, a gente tem maus hábitos, a gente é isso, a gente é aquilo. Né? E quando isso te induz à aceitação, à autoaceitação nesse sentido. Ok. Que a gente sabe que a gente é. Além disso, a gente ainda conta com um ser que é maravilhoso, que é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser, e a gente precisa fazer certas coisas, a gente precisa melhorar os nossos hábitos, né, de convivência, no nosso dia a dia, né, e a gente precisa se conectar a ele, você está sempre conectado, pensando nele, através da oração ou da conversa direta. E isso nos protege muito. Isso diminui bastante essa ruminação louca que a gente tem desse dia a dia, né? O mundo muda, as coisas vão mudando. O bom é ruim, o ruim é bom, o falso é verdadeiro, o verdadeiro é o falso. Então a gente perde essa noção de valor. Isso não é à toa que a gente tem níveis de depressão e ansiedade tão altos e só aumentam, né, os níveis. Sim. Tem uma frase que o pessoal coloca na internet, né, que é:
Você não pode se curar no lugar que te feriu, né? Mas aí eu tenho percebido na sua fala, doutor, que algumas vezes a gente precisa do enfrentamento, né? Sim. Não é sair daquele local, abandonar, mas é aprender a lidar com as situações. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando alguém... Eu faço um tipo de terapia, né, que é um tipo... com o paciente, que é terapia cognitivo-comportamental de um subtipo específico chamado terapia de aceitação e compromisso. É um tipo específico. Então, você precisa... Uma das coisas que a gente faz é separar... Lembra dos gatilhos, né? Que eu falei dos gatilhos. A gente tem gatilhos. Certas pessoas são gatilhos. Certos lugares têm gatilhos. Certas coisas que você faz também são gatilhos para você mesmo. Os seus pensamentos podem ser gatilhos para você permanecer nesse sistema. Então, o que acontece? Você precisa mapear a situação. Então, existem situações que a gente considera assim, são situações vermelho, situações amarelas e situações verdes. O que é uma situação vermelha? É uma situação de retrauma. O que é retrauma? Aquela situação ela é de uma... Você está num contexto de sobrecarga de gatilho. Você está num contexto que lembra muito aquela situação da tua infância, que você teve dificuldade, as pessoas são assim, são assadas. Ou você, de fato, está numa situação onde, de fato, as pessoas são agressivas, agressoras mesmo. Ou o contexto é muito ruim, por exemplo, numa guerra. Sim. Né? Agora, existem situações vermelhas que são desencadeadas pelas suas memórias do seu passado. Então, você precisa mapear isso aí. Então, eu não vou enfrentar isso aí. Não é isso aí que eu tô... Você não está no momento de enfrentar. Eu até recomendo que você nem vá, se você não tiver condições. As situações verdes são aquelas que a gente chama das mal faladas zona de conforto, né? De estar com a família, de estar com os amigos, de estar com tempo de lazer, pensando em nada, ou na igreja, ou aprendendo uma habilidade nova. Tudo isso não é uma coisa, fazendo um jogo. São coisas que nos fazem relaxar, que nos deixam a cabeça. A gente fica ali horas e você não vê o tempo passar. Agora, existem as situações amarelas. Essas sim são situações de enfrentamento. Você precisa tirar isso aqui. Você precisa tirar essa aqui, as situações vermelhas. Inserir mais essa, né? Exatamente. Mais a verde na vida da gente, que a gente faz pouco. E a gente lidar com as situações amarelas. São situações onde você lida com pessoas num nível que você pode enfrentar, em lugares que você tem condições de enfrentar de forma adequada, situações nas quais seus pensamentos ficam mais sob controle, que você, por meios próprios ou com alguma orientação, você consegue lidar e crescer. Essa é a zona a zona amarela é a zona de crescimento, entendeu? Você precisa enfrentar mesmo. Senão você fica ou na zona de conforto, você não sai dali, ou você fica, ou a zona de retrauma. Zona de retrauma piora o seu tratamento. Se você estiver em tratamento, o remédio não faz efeito, a terapia não faz efeito, você está sobrecarregado. Só que você precisa mapear isso aí e caminhar nesse sentido dessa área. Então precisa, às vezes, se não consegue sozinho, de um profissional para te ajudar a enxergar, mapear isso, né? Sim. Não ir por essas dicas, né, doutor? Às vezes muito generalista que as redes sociais nos dão, né? Se você é cristão, procura um aconselhamento bíblico. Vai na tua igreja e fala com... Você precisa sentar, fazer alguns encontros. Às vezes uma boa parte disso é que você está precisando de um aconselhamento bíblico. Às vezes, né? Aconselhamento bíblico, psicoterapia, vai no psiquiatra e se precisar, toma medicação mesmo, que às vezes a coisa não tá fácil, entendeu? Então, muda estilo de vida, vai caminhar. Tudo isso, isso é um combo do tratamento, entendeu? Que você precisa fazer. Sim. Você precisa limitar o uso de álcool, Sim. cigarro, você precisa fazer exercícios, você precisa aprender uma coisa nova, né? Precisa aprender a música, precisa aprender uma outra língua. Eu sempre quis aprender, sei lá, italiano, né?
Então vai lá, uma hora, o cérebro funciona muito bem, melhora muito a função cerebral. Você precisa procurar as pessoas, estar sempre em contato com a família, em contato com, né, lidar com os problemas conjugais, que não são fáceis, né? A gente sabe disso. Então são coisas que a gente vai juntando, que ajudam a nossa saúde mental, né? Sim. Gente, você que está assistindo, que delícia de bate-papo, né? Edificante, tem nos ensinado. Então, compartilha esse programa. Mande para uma amiga, para um amigo, para alguém que esteja vivendo uma situação dentro do que a gente está falando aqui. E certamente você será canal de bênção para essas pessoas, né? E, doutor, pensando para quem está em casa ali nesse momento, vivendo uma depressão, achando que não tem esperança, o que o senhor diria para essa pessoa como palavra de esperança e qual é o caminho para ela procurar ajuda? Tá. Então, de tudo que a gente conversou e pelo que a gente conhece, né, do cristão e da nossa condição de ser humano, né? O cristão é um privilegiado, assim, né? Ele tem a Bíblia, né, que é o nosso grande manual. Sim. Né? A gente sabe que a falta de esperança é a regra, não é a exceção. A gente, em estado natural, lembra daquilo em estado natural, né? Sim. Você vai comer, você vai beber, você vai fazer um monte de porcaria, você vai fumar, você vai ficar parado, você vai brigar, você vai... Então, aqui embaixo do sol, né? A gente vai ter desesperança e aflições, né? Então, isso é garantido, tá? Essa falta de esperança que você tá lidando agora, né? Por agora, é a regra. A exceção é procurar ajuda, é ter Deus, é procurar ir na igreja, é mudar os hábitos, mudar de vida. Isso é que é a exceção, né? E o cristão sabe disso, né? O quanto que a gente precisa aceitar essa situação. Primeira coisa, aceitar, né? Ter fé e... Agora, o fato de você... O cristão, ele tem doença de coração. O cristão tem pressão alta. O cristão pode ter diabetes. O cristão pode ter câncer. E nessas horas precisa procurar um profissional. Sim. Precisa procurar um médico, um psicólogo. E se tiver e se você achar que esse grau de desesperança está muito alto, no nível que você pensa até em fazer alguma coisa contra você mesmo, contra a sua própria vida, aí você não pode perder tempo. Procura ajuda. As pessoas hoje têm um maior conhecimento, graças a Deus, em saúde mental. Procura ajuda, procura um familiar, um amigo e procura um profissional, vai lá para fazer uma consulta, para avaliar esses pensamentos, né, de autoextermínio, né? E se você também é uma pessoa que está convivendo com alguém com essa falta de esperança, que tem pensamentos de autoextermínio, que está passando por uma situação difícil externa, uma situação de falta de apoio, uma perda e tal, fica atento a essa pessoa, que você pode estar salvando uma vida, né? E então vai lá junto, segurando o braço, vai dar um apoio, chama alguém, chama mais de um e leva essa pessoa para um tratamento, entendeu? Sim. Então acho que é por aí. Sim. Gente, que bênção a gente ter recursos para lidar com isso, né? E tudo isso é graça do Senhor para nós. Nós temos um profissional, nós temos amigos, pessoas que a gente pode procurar. Então, não desista. Independente do que você esteja passando, tem sim sempre alguém para te ajudar, para te apoiar, para caminhar com você nesse momento. Doutor, eu quero te agradecer por esse bate-papo esclarecedor. Nós vamos colocar a sua rede social. Se você quiser segui-lo, ter mais informações, vai estar aqui embaixo. Muito obrigada, viu, doutor? Contem comigo. A gente está... para mim, a minha missão é lidar com saúde mental. Então, contem comigo quando precisarem de alguma coisa no tema, né? Que se eu puder ajudar, tá aí, contando com a ajuda de Deus também, a gente tá aqui. Hoje aqui já ajudou muito, viu? Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, por estarem aqui conosco.
Conto com você na próxima semana, aqui, terça, às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati e Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comeve. Um programa Telmídia. www.telmedia.com